Bitcoin é ouro puro, declara cofundador da Apple. Prefiro doar todo o meu dinheiro do que dar para o governo, diz irmão de Elon Musk. 7 novas profissões que surgirão com o metaverso. Acompanhe tudo isso aqui no Plantão Bitcão, logo após a vinheta. Bitcoin é ouro puro, declara cofundador da Apple. Steve Wozniak, cofundador da Apple, voltou a elogiar o Bitcoin nesta semana após declarar que o Bitcoin é a única criptomoeda cuja matemática é ouro puro. Esta fala aconteceu durante conversa com o Business Insider, onde falou sobre criptomoedas, pessoas e desenvolvimento de produtos. Além desta última, Wozniak já havia declarado ao Yahoo, no último outubro, que jamais haverá outro Bitcoin no mercado. Na ocasião, o engenheiro eletrônico e programador também conduziu elogios à matemática por trás da maior criptomoeda do mundo. Já o atual diretor executivo da Apple, Tim Cook, revelou no final do ano passado que investe em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Portanto, parece apenas questão de tempo até que a empresa comece a trabalhar com criptomoedas. Matemática do Bitcoin é ouro puro. Fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, hoje a Apple é a maior empresa do mundo com seus 2,6 trilhões de dólares, reais 13,4 tri, de capitalização de mercado. Por conta disso, a opinião de pessoas envolvidas com esta empresa é tão importante. Em conversa com o Insider publicada neste sábado, 5, Wozniak relembrou sua carreira, afirmando que sua ideia de um computador pessoal foi rejeitado diversas vezes pela HP, fazendo com que ele cofundasse a Apple para dar vida a seu projeto. Indo além, o cofundador da Apple também falou sobre criptomoedas, onde aponta os excessos deste mercado onde uma moeda nova é lançada a cada dia, conseguindo coletar um bom dinheiro. Existem tantas criptomoedas que lançadas agora, todo mundo tem uma maneira de criar uma nova. Você tem uma celebridade com uma. Parece que eles estão apenas coletando um monte de dinheiro de pessoas que querem investir no estágio inicial, quando vale a centavos, afirmou Steve Wozniak, cofundador da Apple. Até mesmo Wozniak possui a sua própria criptomoeda, entretanto seu valor está 95% abaixo do topo histórico, ocorrido dias após seu lançamento. Portanto, este é um belo exemplo de que criptomoedas promissoras geralmente são um desastre de investimento. Já sobre o Bitcoin, o cofundador da Apple voltou a conduzir elogios à maior criptomoeda do mundo ao apontar que ela é única, ressaltando a importância de sua matemática. Prefiro doar todo o meu dinheiro do que dar para o governo, diz irmão de Elon Musk. Em conversa com Andrew Paul, o irmão de Elon Musk, Kimball, afirmou que prefere doar todo o seu dinheiro do que dar para o governo. Sua fala, registrada em um artigo da Input Mag, é uma crítica aos altos impostos cobrados por governos. Além disso, Kimball Musk também mostrou-se preocupado com questões ambientais relacionadas às criptomoedas, afirmando ter sido contra a compra de BTC pela Tesla. Apesar disso, Kimball está envolvido na Big Green Dawn, que utiliza a blockchain do Ethereum e atualmente consome bastante energia por conta da mineração com placas de vídeo. A conversa, que ocorreu em fevereiro durante o evento ETH Denver, mostra que os dois irmãos têm muito em comum. Como visto acima, tanto Kimball quanto Elon possuem a mesma linha de pensamento tanto em questões ambientais quanto sobre o governo. O governo é muito bom em extrair riqueza. Embora não seja tão rico quanto Elon Musk, seu irmão e atualmente o homem mais rico do mundo, estima-se que Kimball possua uma fortuna de 700 milhões de dólares, 3,5 bilhões reais, e acionista tanto da Tesla quanto SpaceX. Saltando para a conversa entre Kimball Musk e Andrew Paul, em determinado momento o entrevistador apontou a desigualdade financeira entre eles, afirmando não ser sustentável, sendo então interrompido por Kimball. O que as pessoas não gostam é que o governo dos Estados Unidos é muito bom em extrair riqueza à medida que constrói. E a razão é porque, enquanto você estiver vivo, você será muito mais encorajado a doar dinheiro para a filantropia, afirmou Kimball Musk. Seguindo, o irmão mais novo de Elon Musk afirma que prefere doar todo o seu dinheiro do que deixar o governo colocar a mão nele. Além disso, também aponta que prefere fazer isso enquanto estiver vivo. O motivo, segundo ele, é porque desta forma é mais divertido. Ainda sobre o assunto, Kimball mostra seu ponto de vista sobre os impostos que os ricos pagam, afirmando que este não é o melhor caminho a ser seguido. Comunismo não significa que há muita riqueza por aí. Significa apenas que não há riqueza. Relatando que, assim como Elon, cresceu na África do Sul, onde a pobreza real, Kimball aponta que se entrevistador pudesse escolher entre pobreza e desigualdade, escolheria a segunda opção sempre que possível. Finalizando,
O irmão de Elon Musk também comparou o entrevistador à sua filha mais velha, afirmando que ambos são comunistas. Portanto, os dois irmãos, Elon e Kimball, parecem ter linhas de pensamentos bem parecidas. Tanto em serem contra os altos impostos cobrados pelo governo quanto em sua preocupação com o meio ambiente. 7 novas profissões que surgirão com o metaverso. A principal dificuldade ao falar sobre o metaverso é que ele ainda não existe, mas com certeza os investimentos das gigantes de tecnologia nesse projeto mudarão essa situação em pouco tempo. Loucura para uns e realidade para outros, a verdade é que cada vez mais empresas, e até mesmo governos, estão investindo na criação desse novo mundo. No entanto, o fato é que o metaverso exige mais conhecimentos de algumas áreas do que as profissões e know-how, ou seja, pessoas com domínio prático técnico de um assunto, do que temos hoje. Em outras palavras, como você perceberá ao longo do texto, essa nova tecnologia está criando algumas das profissões que nossos filhos e netos irão trabalhar. Ignorar as mudanças pode ser letal. O que é metaverso? Ao contrário do que muitos acham, o metaverso está longe de só ter utilidade para tornar jogos mais divertidos. Por esse motivo, antes de ficar por dentro das novas profissões que a tecnologia irá criar, é importante ter bem claro do que se trata o metaverso. Primeiramente, não é novidade que, de fato, o metaverso ganhou enorme popularidade em 2021. No entanto, o termo é mais antigo do que pode se pensa. O metaverso foi colocado em pauta pela primeira vez em 1992, a partir do autor Neil Stephenson. Ele descreveu a tecnologia sendo um mundo virtual 3D vivido através de avatares de pessoas reais. Resumidamente, uma vez que é um universo imersivo 3D, a tecnologia une e reúne 3 tipos de realidade: a virtual, a aumentada e a mista. Antes de prosseguir, confira algumas definições rápidas. Realidade virtual é um ambiente totalmente artificial, onde há imersão total em um ambiente virtual. Realidade aumentada, diferente da VR, aqui os objetos virtuais sobrepostos ao ambiente do mundo real. Ou seja, o mundo real é aprimorado com objetos digitais. Um ótimo exemplo é o famoso game Pokémon Go. Realidade mista, trata-se de um ambiente virtual combinado com o mundo real. Em outras palavras, ele une as tecnologias VR mais AR, tornando possível interagir com o mundo real e um ambiente virtual. Um exemplo de MR foi uma feira de automóveis, realizada na cidade de Fortaleza CE. Nela, o visitante era capaz de fazer um passeio virtual com o uso dos óculos VR. O dispositivo era conectado a um celular, unindo o ambiente atual com elementos virtuais. Com isso, ao passar por determinadas localidades da cidade, o usuário era capaz de sentir os aromas dos lugares visitados. Bom, e o metaverso com isso? É que ele é uma realidade estendida, uma mistura de todos os itens acima. Confuso? Veja só, diferente da realidade mista, no metaverso é realmente como se o mundo real fosse um imersivo em 3D. Pegando como exemplo o Microsoft Teams, no metaverso os avatares podem pegar emprestado a voz do participante e reagir com os mesmos movimentos da boca enquanto a pessoa fala. Veja alguns casos do que pode ser considerado metaverso. Imersão em diferentes mundos. Quebra de barreiras geográficas com interação por avatares 3D. Realização físicas, de coisas que só estão no imaginário. Espaços virtuais nos quais você pode construir cenários e interagir com pessoas. Experiência sensorial de estar em algum local do qual você realmente não se encontra. Para entender de como mais detalhado e profundo sobre o metaverso, você pode ser este outro artigo que, pode ter certeza, tem tudo menos o óbvio. De todo modo, como deve ter percebido, para que essa nova geração da rede se torne realidade, novas profissões também terão que ser criadas. O uso crescente dessas tecnologias exigirá adaptação dos profissionais e das empresas, além de demandar novos conhecimentos, habilidades, condutas e dinâmicas sociais. Com tantas novidades, muitos podem sentir até mesmo insegurança sobre o futuro do próprio trabalho e da própria profissão. Quais são as profissões específicas que o metaverso está criando? Agora que já entendeu as principais mudanças que a inovação envolve, confira algumas das profissões que estão sendo criadas pela demanda da tecnologia. 1. Desenvolvedor de ecossistemas. O metaverso não surgirá por conta própria, por pura boa vontade do tipo Zuck. Como é de se imaginar, o desenvolvedor metaverso será o grande responsável pela construção de um ecossistema imersivo 3D. Aqui se inclui desenvolvimento de leis, regulamentos, diretrizes. De fato, é realmente como se fosse criado tudo o que existe no mundo real. A profissão não é nada fácil. Podemos comparar tamanha dificuldade com a que a indústria automobilística tem enfrentado na transição para veículos elétricos autônomos.
O Ecosystem Developer, como é um nome que você pode se deparar por aí que também se refere à profissão, será o responsável por coordenar parceiros e governos para garantir que as várias funcionalidades criadas sejam possíveis em larga escala. Além disso, também é ele quem vai buscar investimentos governamentais em infraestrutura e incentivar toda a comunidade de participantes. Um ponto importantíssimo é que os desenvolvedores de ecossistema do metaverso precisarão se concentrar na interoperabilidade, ou seja, nas necessidades dentro do metaverso, on-chain, e também fora dele, off-chain. Como é algo extremamente complexo, pessoas com anos de experiência governamental, lobbying e um profundo conhecimento do metaverso tendem a ser esses futuros profissionais. 2. Especialista em cibersegurança. O metaverso é, e será cada vez mais, o alvo perfeito para ataques cibernéticos e fraudes, avatares hackeados, roubo de NFT, vazamentos de dados biométricos, fones de ouvido hackeados. As possibilidades de as coisas darem errado são quase incontáveis. Esses profissionais vão ser responsáveis por bloquear ataques em tempo real e garantir que leis e protocolos são reconsiderados e adequados. Com um mundo totalmente novo e imersivo, é apenas uma questão de tempo até que violações virtuais se tornem processos judiciais do mundo real. 3. Storyteller destinado ao metaverso. Primeiramente, storytelling é a habilidade de contar histórias utilizando enredo elaborado, uma narrativa envolvente envolvendo os recursos audiovisuais. A técnica ajuda a promover pessoas e negócio, fazendo uma venda de forma indireta através da persuasão. O storyteller é o nome dado para quem faz o storytelling. Ao contrário do que muitos podem imaginar, um dos principais objetivos do storytelling é entregar um conteúdo ao alvo, seja um cliente ou potencial cliente. No meio corporativo, esse conceito serve para chamar a atenção do cliente, atraí-lo para sua marca, criar uma conexão e estabelecer um relacionamento mais concreto e duradouro. O profissional storyteller do metaverso será responsável por projetar missões imersivas para os participantes. Parece bobagem, mas não é. À medida que a economia da experiência do usuário e o conceito de gamificação continuam ganhando força, é lógico que o metaverso vai necessitar ter grandes histórias, ajustadas à tecnologia, com as quais possamos aprender grandes lições. Para se ter uma ideia da importância e usabilidade, o treinamento de militares, sessões de psicologia e até mesmo uma simulação de cirurgia precisará desse profissional. 4. Especialista em bloqueio de anúncios. Como o Facebook, atual Meta, Instagram e YouTube ganham dinheiro? Não é por doações governamentais, eles vendem anúncios. O metaverso provavelmente será executado de uma maneira muito, muito semelhante. Portanto, assim como já ocorre hoje em muitos sites, a venda de anúncios vai existir, também, no mundo imersivo. No entanto, a invasão pode ser detida. Assim como o modelo Adblock Plus, o profissional especialista em bloqueio de anúncios será o responsável por desenvolver plugins que podem impedir que os anúncios apareçam. Para capacitação na área, será muito preciso ter conhecimento em codificação e acesso ao código-fonte do metaverso. Sem dúvidas, com o passar do tempo, a tendência é que falte profissional especialista em bloqueio de anúncios para a demanda. 5. Advogados especialistas em smart contracts. Primeiramente, é preciso saber que os smart contracts, contratos inteligentes, são contratos digitais programáveis que se executam automaticamente, sem necessidade de intervenção humana. E por que isso é importante? Pois os metaversos dentro de uma rede blockchain usarão os smart contracts para funcionar. De fato, o metaverso terá implicações em todos os aspectos de nossa sociedade, incluindo entretenimento, publicidade e economia. Os dois com universos andando juntos, e isso significa que os desafios jurídicos para empreendedores e usuários serão ainda mais complexos. Aqui estamos falando de algo complexo, relacionado até mesmo à análise de taxas de transação virtual, privacidade e proteção de dados, cumprimento dos direitos autorais e dos usuários como consumidor. Outro ponto interessante a se notar é que, conforme as transações passem a aumentar, os mineradores de dados precisarão de um apoio para analisar e criar melhores taxas dentro do blockchain. E, claro, o advogado especialista nos contratos inteligentes serão requisitados. 6. Estrategista digital do metaverso. As ideias são baratas. A execução é cara. Assim que tivermos um metaverso em pleno funcionamento, a capacidade de planejar e implementar todas as questões de funcionalidades em um mundo totalmente virtual será absolutamente indispensável para a maioria das empresas. À medida que os CEOs definem uma visão e uma estratégia para a criação e o crescimento das receitas para os seus negócios, o planner, ou estrategista digital do metaverso, precisará direcionar um portfólio estratégico de oportunidades, desde a prova da ideia até o processo de implantação. Em outras palavras,
esse profissional será o responsável pela estratégia de todo o portfólio de oportunidades. Sendo assim, caberá a esse profissional identificar oportunidades de mercado, conduzir cases, influenciar roteiros, desenvolver métricas, etc. 7. Estilista digital. Além do metaverso usar criptomoedas para negociação, também usam os NFTs, tokens não fungíveis, os ativos digitais únicos. Para ficar mais fácil, os NFTs registro digital da posse de determinado bem, seja ele real ou virtual. No metaverso, o NFT pode representar personagens do jogo, terrenos, poderes mágicos, móveis, avatares de pessoas reais, e tudo que for exclusivo. Com a evolução dos NFTs, alguns designers vão se especializar em desenvolver produtos para o mundo virtual, sejam skins, roupas para avatares, ou acessórios. Ou seja, será preciso estilistas de criação do look dos avatares pessoais e de produtos. Existirá uma enorme oportunidade para os cabeleireiros virtuais, maquiadores digitais, figurinistas 3D e outros profissionais dos cursos de estética e cosmética, design, artes visuais e figurinistas. Bobeira para uns, oportunidade para outros. A vida ao vivo num mundo em 3D está virando realidade. O grande objetivo do metaverso é melhorar não só a experiência das redes sociais, mas capacitar toda a essência do eu digital e a personalização. A chegada da internet 5G, os novos celulares cada vez mais potentes e os programas de inteligência artificial estão colocando para o dia a dia os sistemas imersivos que antes só eram possíveis de se imaginar em filmes e séries. Essas novas profissões apenas a superfície. Existem diversas outras que surgirão e já estão surgindo. Você pode até não gostar da ideia, mas no futuro teremos ainda mais a criação de recursos e uso criativos desse espaço. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe-o com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no canal.